Bom, gravação iniciada. Bom, pessoal, boa noite a todos presentes. Gostaria de agradecer a presença do Jean, que aceitou o convite nosso para fazer essa palestra. Rapidamente, quem é Jean? Jean é um apaixonado por educação, tecnologia e pessoas. Tem 11 anos de experiência como gerente de projetos, atuou na implantação de PMOs, escritório de processos e conhecimento estruturando método de gestão à vista e gerenciamento híbrido. Formado em Sistema de Informação e minor em Empreendedorismo e Inovação pela UF, Universidade Federal Fluminense, trabalha atualmente como gerente do Núcleo de Conhecimento da Fundação Euclides da Cunha. É certificado em Gestão de Projetos, KPM, by PMI, e Gestão de Mudanças, HCMP, by HCMI. O PMI Rio liderou diversos programas e projetos, foi responsável pela estruturação do Comitê Estratégico de Tecnologia e Inovação e exerce a posição de diretor de filiação. Fundador da Samatec, ambiente de aprendizagem transdisciplinar. É facilitador e mentor de programas de liderança e carreira pela Fundação Estudar, na prática. Bom, gestão do conhecimento e o sucesso de projetos. Jean, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. E eu peço que os amigos deixem os microfones desligados, por favor. O Jean depois vai abrir para perguntas depois. Jean, por favor. Bom, pessoal, boa noite, né? Antes de mais nada. Bom, vamos lá. Estamos aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre gestão do conhecimento e sucesso de projetos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Meu áudio? Tudo ok. Sim. Lembrando que eu não vou Estamos. conseguir ver o rostinho de vocês, nem uma mão levantada, nem nada, então, por favor, me sinalizem aí. Eu Vamos vou lá. avisando aqui, Jean. Eu faço por aqui, eu anoto por aqui, depois eu vou fazendo para você. Legal, obrigado. Bom, falando um pouquinho de mim, né? O Daniel me apresentou, né? Mas aqui colocando, né, o que eu gosto de fazer de uma forma um pouco mais tranquila, coloquial. Sou empreendedor, né? Como o Daniel ressaltou, eu trabalho com a Samatec na área de educação, como gestão de conhecimento na Fundação Euclides da Cunha, facilitador de liderança, já mentorei também algumas pessoas aí na parte de jovens lideranças também, inclusive dentro do PMI, onde faço esse trabalho voluntário e vamos falar também um pouquinho sobre o PMI ainda hoje. Sou muito inquieto, né? Sou uma pessoa que não gosta de ficar parada, e uma curiosidade também é que eu sou ex-atleta, fui atleta de natação por um tempo profissional de fato, tá? E trouxe também aqui algumas certificações de gestão de projetos, de gestão de mudanças, e também fui apresentador TEDx, né? Isso depois vocês podem verificar também no YouTube aí que essa apresentação está disponível ad eterno aí. Então foi uma experiência bem interessante. Vou resumir um pouquinho de mim aqui, porque na verdade o que interessa hoje é a gente aprender um pouco mais, né, sobre gestão de conhecimento, sobre PMI. Na verdade, para começar, né, queria saber, assim, se vocês puderem também abrir o áudio aí e falar um pouquinho comigo de quais seriam as expectativas de vocês para hoje. Então, eu ouvi um pouquinho aí, eu prometo que não vou me delongar, mas é interessante a gente conversar um pouco antes de eu começar a falar um monte de coisa aqui de gestão de conhecimento. Então, a gente queria ouvir um pouquinho, se alguém puder levantar a mão ou falar, né? Opa, beleza, Jean? Me ouve Pode bem? falar. Estou ouvindo? Minha expectativa prazer, na verdade, eu sou o Lucas, né? Boa noite. E minha expectativa é mais sobre as suas vivências, sobre talvez casos práticos, né? Nessa área. Tem bastante interesse. Então, essa é a minha expectativa de ouvir mais sobre a sua vivência mesmo e exemplos práticos. Legal, legal. Lucas, né? Boa Uhum. coisa que eu trouxe aqui dois cases rapidinho para a gente debater um pouquinho no final. Legal. Mais alguém? Opa, boa Mais noite, Jean, alguém? tudo bem? Lucas também, Corredor. mais um Tudo bem? Lucas. Eu acho que minha expectativa para hoje seria a melhor forma de aplicar a gestão do conhecimento ali na prática nos projetos mesmo, né? Eu acho que entra muito no assunto que o meu xará aí falou também dos exemplos práticos. Uhum. Bom, legal. Eu acho que também para a gente não se delongar muito, né? De fato, acho que todo mundo gosta de exemplos práticos, né? A gente vai, de fato, ver
bastante coisa na teoria e no curso de vocês, e a gente já aprende bastante coisa antes disso. Então, boa coisa que eu trouxe aqui sempre alguns exemplos práticos, eu vou ter sempre colocando a minha fala também um pouco mais na prática, então é legal fazer esse levantamento de expectativas com vocês hoje. Então, ó, quais habilidades e competências eu quero desenvolver, né? Acho que isso aqui eu trago para vocês um pouco mais só para reflexão, né, de vocês hoje, e aí como uma aula inaugural é interessante que vocês se questionem também, né, sobre isso, né, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu quero ir, quais habilidades eu quero desenvolver, quais competências eu preciso, né, para onde eu quero chegar com isso. Então, eu queria, né, sentar esse iniciozinho de conversa com vocês nesse sentido. E aí, para não deixar vocês também sozinhos nessa busca, eu trouxe uma ferramenta que eu estudei com a Fundação Estudar, que é o Effectuation. Então, o Effectuation, ele fala um pouquinho sobre uma reflexão de quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço. Para quê? Para vocês identificar, né, quem você é mesmo como pessoa, né, uma questão de conhecimento geral, o que eu sei, onde eu estou, né, em que posição eu quero me colocar, e quais são as pessoas que eu conheço que podem me fazer chegar, né, nesse próximo passo, nesses próximos desafios que eu pretendo. Então, essas perguntas não são só enfeites aqui, tá? Essa ferramenta, ela é muito interessante para você, de fato, escrever, elaborar um pouco sobre isso, né? Escrever ali quem você é, o que eu sei, e elencar bastante da rede de conhecimento e da rede de pessoas que vocês têm de apoio também, possíveis mentores, professores, etc. Então, acho que é interessante. Quem tiver aí mais curiosidade sobre a ferramenta, né, é o Effectuation, da Sara Sarasvati, né? Então, qualquer coisinha é só procurar. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre gestão do conhecimento, tá? Trago algumas poucas palavras aqui sobre definição, né? Mas ela visa identificar, criar e representar, distribuir uma série de questões como se fosse um atrativo para a questão dos ativos estratégicos da organização, tá? E aí você vai trabalhar o conhecimento, a experiência das pessoas em diversos níveis, né? E você vai estar sempre focando a melhoria da eficiência, a competitividade e inovação daquele lugar, daquela organização, né? Eu vou trazer também, ainda na conversa de hoje, alguns desafios e tudo mais, e como a gente encaixa isso na nossa vivência. Só para a gente também estar dando uma visualização interessante, que eu trago aqui, na verdade, nem vou ler tudo isso, é só para vocês verem que a gente tem muito mais do que uma definição, um conceito do que é gestão do conhecimento, tá, pessoal? Esse primeiro aqui que eu coloco, que GC é um processo pelo qual as organizações buscam novas formas de criar e expandir o conhecimento, assim, bem difundido lá atrás, de quem, na verdade, trouxe essa ideia, né? Vocês vão ver sempre eu referenciando algumas vezes aqui esses autores, tá bom? Porque, de fato, lá atrás de renome, mas também a gente não tem um conceito único, uma única definição de o que é conhecimento ou o que é gestão do conhecimento, porém, né, eu trouxe que as definições oferecem diferentes pontos de vista. Então, a gente tem a percepção da abrangência desse tema, né, e a gente pode, na verdade, adaptar ele, deve adaptar ele a diferentes estratégias para onde a gente quer inserir. E vocês vão ver também que a própria gestão de projetos em si, ela está, e o PMI também trazendo junto essa visão, muito mais de caixas de ferramentas adaptáveis e como eu quero utilizar e qual ferramenta é melhor para o meu desafio atual, tá? E na minha visão não é diferente para a gestão do conhecimento. Então, um pouco dos componentes fundamentais, é lógico que a gente tem que comentar sobre que preceitos, né, se fundamentam ali a gestão do conhecimento. Não podemos fugir de pessoas,
né, que carregam uma história de vida, valores, comportamentos, e são afetadas ali pela cultura organizacional. A gestão do conhecimento não vai deixar passar de forma nenhuma que existem essa variável, né, de pessoas, o que é bastante importante e essencial para o trabalho, né, processos em si, tá? Então, como as organizações são estruturadas, os setores, se você tem ali uma matriz funcional ou não, trabalho por projetos ou não, cada setor da organização tem que conhecer ali a forma com que trabalha e tudo mais. Então, a gestão de conhecimento vai passar por isso e, fatalmente, também tecnologia, né? O meio para se conectar às pessoas, ao processo organizacional e quais ferramentas a gente utiliza nessa ponte. Então, vocês também podem me cobrar algumas ferramentas de forma prática que a gente utiliza e eu vou trazer também um pouco da minha experiência na Fundação Euclides da Cunha, que eu trabalho lá no Núcleo de Conhecimento. Trazendo um pouco dos tipos de conhecimento, né? Claro que eles não vão se limitar a isso, mas a gente tem o conhecimento explícito, que são as informações que podem ser facilmente documentadas e compartilhadas, né, entre os setores e as pessoas, ali como manuais, relatórios, né, bases de dados. Então, caracterizado como conhecimento explícito, e o tácito, né, onde você está falando de conhecimento mais pessoal, um contexto que é difícil de formalizar e compartilhar. Também vou comentar sobre isso na parte de armazenamento do conhecimento, né, que é bem difícil você armazenar, por assim dizer, experiências, né? Eu vivo isso diariamente. As pessoas, mas como que a gente vai, né, fazer uma boa gestão disso? As informações se perdem, a pessoa sai da organização e tudo mais, e como é que fica? Então, a gente está sempre trabalhando nesse limiar ali entre o conhecimento tácito e o explícito, né? Então, muitas vezes as pessoas também acham que algumas coisas se perdem quando a gente tira, né, da experiência de uma pessoa e coloca num documento e tal, etc. Mas para trazer para vocês que isso de fato é um desafio. E existe também um trabalho bem legal, que a gente vai também falar de um modelo sobre esse tipo de transmissão, né, de troca de conhecimento, que literalmente esse modelo CS que eu estou trazendo para vocês. Então, ele é conhecido, conhecimento ampliado, compartilhado nas organizações. Na realidade, você tem, o que eu estava comentando, né, a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito, que é a socialização de fato, né? Você vai estar comentando ali com uma pessoa ou outra, você senta numa roda de conversa, etc., e aquele conhecimento ele não vai ser anotado nem nada, você faz essa troca direta, tá? Você também tem um modelo de externalização, que é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Né? Então, como eu falei, né, a gente está pegando a experiência de uma ou duas pessoas ou um grupo de pessoas e fazendo um manual e documentando aquilo ali, tá? O que de fato é bastante do trabalho que se tem no núcleo de conhecimento, numa organização e também na realização de um projeto, né? Quando você fala de lições aprendidas, por exemplo, né? Vai iniciar um projeto e a gente está bebendo muito de experiências anteriores. Então, você teve ali um trabalho de lições aprendidas, onde as pessoas pegaram aquela experiência que realizaram naquele projeto e documentaram. Né? Documentaram para quê? Para que a gente não cometa esses mesmos erros do passado nos próximos projetos. Combinação, né? Ali com a conversão do conhecimento explícito em explícito de fato, né? E a internalização, que aí esse é um movimento ao contrário, onde você pega ali o explícito, o manual, o documento e tal, e você traz isso de volta com experiência para as próprias pessoas, para os colaboradores da organização e tudo mais. Então, assim, vocês podem ver que na realidade, quando você está falando de tácito para explícito e de explícito para tácito, é meio que um limiar tênue, né? Porque quando eu estou, de fato,
colocando o meu conhecimento, documentando o meu conhecimento, eu também estou aprendendo de volta. Então, é só para trazer esse modelo CS para vocês, que é bastante importante vocês terem essa visão, mas isso, de fato, assim, você não chega no dia a dia do trabalho e está falando, esse aqui é externalização, esse aqui é internalização, esse aqui é socialização. Mas é interessante para a gente saber, né, como profissionais da área de projetos e de conhecimento, esse tipo de conceito. Então, comentei, né, que a gente vai falar, e não pode deixar de falar, né, de tecnologia da informação, né, de TI, que desempenha esse papel crucial na gestão do conhecimento, porque, de fato, traz as ferramentas necessárias para a gente capturar, armazenar e compartilhar esse conhecimento na organização, na empresa, né? E aqui, por exemplo, a gente tem, na verdade, sistemas de gestão de conhecimento, os sistemas de gerenciamento de documentos, e isso aqui é interessante, na verdade, a gestão de documentos, porque, e aí trazendo um pouco mais da minha experiência prática lá na FEC, quando a gente começou esse núcleo de conhecimento, na realidade o setor era um arquivo, né? E aí o grande desafio que eu tenho, na verdade, até hoje, porque esse núcleo é bem novo, né? A gente começou ele aí no meio da pandemia, e agora que a gente está dando uma cara de gestão de conhecimento de fato, conseguindo entregar e colocar projetos para acontecer justamente na área de conhecimento e não só na gestão documental, mas isso é muito importante, porque certas organizações têm que prestar contas ali daquele documento, daquela documentação, não podem descartar, né? Você tem até uma tabela de fugiu na mente agora, mas é uma tabela de retenção, né? Temporalidade, o nome da Isso, tabela. tabela de temporalidade, obrigado. Não sei quem foi que falou, acho que foi o Knight. Não, Luiz, estou te Luiz. acompanhando aí. Tabela de temporalidade. Isso me assombra durante os meus dias, porque na realidade a gente conversa bastante sobre isso, só que você chega num MP da vida, numa outra instância, e que eles não estão nem aí e pedem documentos que estão fora da temporalidade mesmo, e a gente tem que entregar. Então, assim, são desafios do dia a dia, né, que a gente enfrenta. Mas é interessante pontuar aqui que esses sistemas documentais eles são muito importantes, porque a gente tem que dar visibilidade, você não pode reter o conhecimento naquele setor, ou naquele núcleo que trabalha com isso, né? De fato, quanto menos as pessoas te pedirem as informações, melhor, porque você tem um sistema, uma ordem que facilita isso. Então, a TI está realmente por trás dessa facilitação, e não só com o sistema de gestão de documentos, mas com intranets, né, e plataformas que facilitam essa troca de conhecimento, essa disponibilização da informação. Vou trazer também alguns pontos sobre isso lá na frente, para quando a gente citar, né, de ferramentas e o que a gente pode utilizar de recursos no dia a dia. Então, trazendo um pouco aqui para vocês do ciclo de vida, né, da gestão de conhecimento, né, o processo de GC se caracteriza por conter essas funções, as atividades se interrelacionarem, visando esses resultados que podem focar a melhoria contínua e inovação da organização. E a gente vai falar um pouquinho sobre identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação desse conhecimento, e como a gente gosta de desenhos, né, eu trouxe um desenho interessante. Quando a gente fala, né, de práticas de gestão de conhecimento, e aí trazendo de fato um pouquinho da prática que eu prometi já, quando a gente fala de identificação do conhecimento, é onde você está preocupado em fazer ali, né, identificar como que a organização, em que momentos, né, que lacunas de conhecimento a organização tem, onde você vai atacar ali, e eu vi muito isso quando a gente implementou esse núcleo lá na FEC,
porque a primeira coisa que eu me questionei foi, legal, para onde que esse núcleo de conhecimento ele tem que ir, né? Qual é a direção? E você olha para objetivos estratégicos da empresa. Está atualizado, não está? Está aderente, não está? Quem está olhando para isso e tal? Então, essa parte, né, prática de identificar o conhecimento é porque você vai começando a cobrar onde está, de fato, as informações e conhecimento da organização. Né? Setores têm processos, não têm, conhecem ou não conhecem, vamos fazer ou não reuniões para mapear, para desenhar isso, e para não só mapear, mas para que as pessoas entendam, de fato, como que esses processos que elas mesmas trabalham acontecem. Então, essa parte, né, da prática de identificação de conhecimento é interessante. E a criação, práticas de criação, de criar o conhecimento, né, onde você está, de fato, colocando ali as pessoas em movimento. Né? Então, você faz ali uma roda de conversa, você faz um café do conhecimento, né? Você tem essa postura proativa de gerar conhecimento e informações naquela organização. Né? E aí você tem, como eu citei, roda de conversa, café de conhecimento, newsletters, né? Você tem ali um mapeamento, né, na verdade, para você identificar, né, onde está esse conhecimento e como aplicar ele, mas também não vou adiantar, já vou falar de aplicação já já, e práticas de armazenamento de conhecimento. E quando a gente fala de armazenamento, é aquela questão que eu falei um pouquinho lá no início. É muito difícil você armazenar a experiência, né, e nem todo conhecimento é tranquilo assim de você fazer esse armazenamento. Então, isso leva a desafios, né, bem claros assim de onde colocar, como disponibilizar, né? E aqui eu sempre lembro da questão da base de conhecimento, que é um desafio interessante, porque eu vou falar também de desafios comuns da área já já, mas acho que daqui para lá eu já vou estar abordando todos os temas. Porque, na realidade, se a gente não tiver um patrocínio interessante, né, da organização, e aí eu falo média gestão, alta gestão, e os seus pares também, né, falando na área de liderança, se a gente não tiver isso, essa parte do armazenamento ela fica muito difícil. Porque, como eu estava falando, existe ali um bom trabalho de base de conhecimento, onde você coloca e disponibiliza a maioria dos conhecimentos e informações necessárias para a empresa toda, para a organização como um todo, para o projeto, para a equipe, né? Quando a gente fala de projeto como um todo. Só que se você não tem a TI por trás ou patrocínio dessa forma, você não tem base de conhecimento nenhum, né? E aí isso dificulta bastante. Eu quero ter aqui a gestão do conhecimento e tudo mais nesses projetos, ok, mas tá bom, quem vai patrocinar aqui, né, a Wiki, quem vai patrocinar o sistema aqui por trás, onde a gente vai, de fato, deixar isso para os próximos projetos. Traçar, por exemplo, um processo onde o gerente de projeto sabe que no início do projeto ele tem que verificar as lições aprendidas. Né? Não é só, de fato, ele começar ali um projeto, pronto, acabou. Então, de fato, quando os dois Lucas, né, questionaram a parte prática, é isso, é você saber, né, implicitamente que você tem que verificar, mas de fato você saber onde achar aquelas informações quando você vai começar um projeto, não simplesmente faz ali uma reunião de kickoff, faz um coffee break legal e começa um projeto do nada, então não é possível, né, que a gente preze pela eficiência, compartilhamento e faça as coisas dessa forma. Como a gente, práticas de compartilhamento, né, desse conhecimento, eu já citei um pouquinho durante a minha fala aqui, a gente tem que ter situações que a gente fomente essa troca, né, entre as pessoas e tudo mais, trazendo um pouco para a minha realidade. A gente está trabalhando lá na FEC bastante a questão de mapeamento de experiências, né? E aí, a parte legal disso, você pode pensar, poxa, mas isso aí o RH não faz?
qual é o curso de graduação, de pós e cursos extras e complementares que as pessoas têm, e o RH não faz sempre, não. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Ah, tá bom. Pessoal, perdão, já eu peço que deixe o microfone desligado. Quando for fazer alguma pergunta, levanta a mão, por favor, tá? Pode ir, Jean. Legal. Então, como eu estava dizendo, né, um desafio interessante é a questão que a gente está trabalhando do mapeamento de interesses e experiências. E quando você trabalha uma coisa como essa, o RH ele tem essas informações, pode ele atualizar da maneira que eles quiserem ou não, mas quando a gente olha para isso, a gente olha para o desdobramento disso como conhecimento. Então, quando eu propus um mapeamento desse, não foi para a gente atualizar a graduação ou a pós da pessoa em questão ali, era mais justamente para você ver assim, como conectar uma pessoa com a outra, como conectar conhecimentos que podem se complementar, como conectar conhecimentos que são interessantes num grupo, fazer ou não a criação de um comitê específico, sei lá, de IA, né, que agora está aí, a buzzwords aí, né, de inteligência artificial, que pessoas que já estão estudando isso, que pessoas que já estudaram. Então, é interessante você ver o insumo desse mapeamento, né, as respostas, o final desse mapeamento, e trabalhar isso de uma forma interessante, não só de atualização cadastral. Então, esse era o meu ponto, né? Muito essa dificuldade na gestão de conhecimento. De fato, saber que o conhecimento ali que a gente está trabalhando pode gerar, né, tem o potencial de gerar disrupção, inovação na organização. E, por fim, a gente tem que fazer a prática de aplicar o conhecimento, que é ali responsabilidade de treinamentos e tudo mais, onde a gente explicitamente aplica o conhecimento para as pessoas, e isso pode também se traduzir dentro de um projeto em treinamentos específicos, tipo, você identifica uma necessidade ali de comunicação, ou comunicação não violenta, ou gestão de conflitos e tudo mais, e para aquele projeto vai ser interessante, ou para aquele grupo vai ser interessante, e a gente faz essa aplicação. Lógico que isso pode estar envolvendo setores cross da organização ou não, mas é uma das práticas aqui de gestão do conhecimento. Bom, como eu prometi, né, na questão aqui do que a gente trabalha de fato, né, a gente tem o brainstorming, e aí aqui eu estou dando exemplos sem envolver muito a parte de TI, porque eu fiz uma outra listinha aqui sobre ferramentas mais pautadas de prática de GC com TI. Então, o brainstorming ali, nessa reunião que a gente faz de levantamento de ideias, onde você não faz pré-julgamento das ideias que são trabalhadas, isso é muito bacana, né? Especialmente quando você sai dessa posição de liderança, de gestor, de chefe, você entra na equipe como parte da equipe de fato, que você sempre, né, deveria ter participado, mas as pessoas se sentem mais à vontade em falar as coisas quando você está numa reunião desse tipo, com essa característica. Eu já vi muita ação interessante vir daqui, dessas reuniões de brainstorming, tá? Taxonomia, na questão da gente fazer uma padronização documental, uma padronização de nomes de documentos e tal, e a gente trabalha toda essa organização de como que vai encontrar essa documentação, essa informação no futuro. Quando eu trabalhei especificamente com isso um tempo atrás, a gente perguntava para a ponta, né? Eu não crio simplesmente um padrão da minha cabeça, eu vejo na ponta, pergunto para os setores, pergunto para as pessoas colaboradoras, legal, como que vocês utilizam isso? Qual a informação importante para vocês, né? Essa informação ela tem que estar no nome do documento, ela tem que estar indexada no documento, então estudar um pouco sobre isso para a gente ter uma boa taxonomia que faz o papel dessa organização quando você vai encontrar esse conhecimento, essa informação lá na frente.
Não vou passar por todas aqui não, tá, pessoal? Acho que eu estou trazendo realmente mais para vocês saberem, terem contato com essas abordagens. Eu já tinha citado aqui Café do Conhecimento, né, que a gente faz uma reunião ali meio informal para troca de conhecimento e tal. A Menina dos Olhos, né, da IGC, que são as comunidades de práticas. Eu falo que é a menina dos olhos, mas é muito difícil você estabelecer uma boa cultura interna da organização para trabalhar comunidades de práticas, justamente porque se você não consegue desvincular a equipe, né, do operacional, você tem um desafio aí, que as pessoas elas não vão se dedicar a essa comunidade de prática como elas, de fato, né, se voluntariaram, né, em excelência para estar trabalhando ali nessa comunidade de prática, para estar desenvolvendo um conhecimento específico, trabalhando um tema em específico que é importante para a organização ou para o projeto, mas assim tem que ter foco para isso e às vezes a dificuldade é essa, é você não ter esse foco para essa comunidade de prática porque você está muito pegado no operacional. Isso tem diversas consequências, né, no sentido de a liderança libera ou não libera, o tipo de liderança que é exercida e tal. Mas vamos lá. Mapa do conhecimento é um tipo de abordagem que eu comentei até aqui na questão do mapa de mapeamento de interesses que eu estava trabalhando. Lições aprendidas também, né? Já citei um pouquinho na minha fala. E vamos para a parte da ligação com TI. Depois, de fato, vocês podem, nas áreas parte de perguntas, me cobrar alguma coisa em específico que vocês tiveram com mais curiosidade. Não posso deixar de comentar sobre educação corporativa, né? Na verdade, a gente escuta muito falar de universidade corporativa e tudo mais. Então, de fato, uma ferramenta útil para a gestão do conhecimento. Vocês podem, né, ligar uma coisa com a outra aqui. Se você tem uma universidade corporativa, uma área dessa, você tem ali conhecimento enorme para você estar trabalhando com a organização. E quando você tem a montagem dos times de projetos, você vai beber bastante daquilo, né? Que já está atrelada com a base de conhecimento, mas não necessariamente é a mesma coisa. Ali na educação corporativa você tem bastante treinamento e tudo mais, e na base você tem ali aqueles formulários que ninguém sabe onde está, que deveriam estar na base de conhecimento, né? Aqueles documentos de padronização, de políticas e tudo mais, que eu cheguei a citar lá atrás, que é uma coisa que apoia bastante a área de GC. Tá? Deixa eu ver uma coisa também aqui interessante. Localizador de especialistas. Isso aqui é muito interessante, né? Eu, quando estava montando aqui a apresentação para vocês e me deparei aqui com essa questão do localizador de especialistas, eu achei bem curioso, porque eu estou fazendo isso agora no núcleo de conhecimento lá na FEC. Por incrível que pareça, a gente não tinha, e aí eu identifiquei, estudando, né, mais na parte de GC, que a gente não para de se atualizar, e seria uma coisa interessante. E aí foi justamente uma consequência do mapeamento de interesses e experiências que eu estava comentando com vocês. Né? A gente vai trabalhar, então, localizador de especialistas para a gente saber identificar as equipes. A pessoa X trabalha aqui na área de compras, tá, mas ela tem um conhecimento aqui de uma questão específica que a gente precisa de comunicação. Tem, legal. Então, beleza, então vamos, né, setar aqui para a gente estar perguntando se a pessoa gostaria de participar, ou gostaria de aplicar aquele conhecimento, ou então sentar ali com um time de projetos para discutir alguma coisa específica, alguma habilidade ou competência. Enfim, isso é uma ferramenta interessante para se trabalhar no localizador de especialistas. Citei bastante também já sobre o sistema de gerenciamento de documentos, né? Isso é muito importante. E também há desafios de se trabalhar GC e gestão de documentos, né? Assim, uma coisa pode se misturar com a outra, mas não necessariamente. E isso foi um desafio para trabalhar com GC, que não é só, né, unicamente gestão de documentos. Essa conversa
é interessante e longa, mas acho que a gente já comentou um pouquinho também sobre esses desafios lá atrás. Bom, eu falei que eu tinha elencado alguns desafios comuns, né, da minha experiência especificamente. Dificuldade de identificar o que é gestão do conhecimento, né? Acho que primeiro o Lucas, que comentou aqui comigo, tá, mas aí tem que saber na prática, né, onde como consigo fazer isso e tudo mais, e as pessoas não sabem muito bem o que é, ou com o que você trabalha e tal. Passei por isso, né, no setor, quando esse núcleo foi desenvolvido. Lá atrás as pessoas, tá, mas trabalha com gestão de projetos? Não, gestão de conhecimento. Tá, mas aí você faz treinamento? Não só treinamento, mas também. Então, assim, é um desafio bem comum você passar por essas dificuldades de explicar o que de fato é GC e como que ela é incorporada no projeto. Mas eu espero que eu esteja, durante, né, a minha fala, vocês percebam como que ela é importante na vivência, não só num projeto específico, mas na vivência da organização para que o projeto seja viável, né? Ou para que o projeto tenha conhecimentos aplicáveis, e isso gere valor, né? Que a gente vai falar já já de sucesso de projetos também. Maturidade em gestão de projetos, logicamente, é uma coisa que a gente tem que verificar nas organizações, se de fato, em que área a gente está de maturidade de gestão de projetos para se trabalhar a GC, porque uma coisa inevitavelmente vai buscar outra, né? Se você está querendo implantar ali conhecimentos de GC, mas a empresa ela não tem uma certa maturidade em gestão de projetos, você até consegue fazer, mas vai estar sempre faltando alguma coisa ali, vai ser uma situação que, querendo ou não, a gente vai trabalhar, né, conceito de gestão de projetos, então é um desafio bem comum. Cheguei a citar lá atrás também o patrocínio da alta gestão, né, para priorização e para a questão de recursos. Citei na parte da base de conhecimento, que é um desafio, o sistema, né, de gestão de documentos. Automatizar a captura de dados. Então, isso aqui é bem interessante. Você pode ter um sistema de gestão de documentos, mas não necessariamente ele é uma coisa mais inteligente do mundo. Você vai indexar aquelas informações, aqueles documentos na mão, você vai digitalizar aqueles documentos e ter que colocar as informações deles manualmente depois. E já a questão da automatização da captura de dados, ela entra numa lógica de facilitar o trabalho, né? Eu estava estudando para a gente trabalhar com uma IA lá no trabalho, para a gente matar totalmente uma linha de processo que era a indexação. O sistema já ia fazer aquilo automaticamente. Eu digitalizo o documento, a IA lê o documento na imagem e já faz a indexação automática para mim. Essa parte do processo morre. Eu resgato horas, diversas horas da equipe para estar trabalhando em outra coisa. E eu consigo justificar a implantação disso na organização e como isso se transporta para bons e melhores projetos e tudo mais. Então, é bem interessante, um desafio legal, em tese novo, mas que eu quis colocar aqui para vocês também. Mapeamento de processos, acho que citamos um pouco lá atrás, né? Os setores têm que entender o trabalho que realizam e tem que fazer com que os processos não sejam só no papel, né? Eles de fato aconteçam. Então, é bem comum que a parte responsável por GC faça o mapeamento, né, de processos da empresa. Foi um desafio lá atrás. Não cheguei a citar, mas nessa criação do núcleo de conhecimento da Fundação Euclides da Cunha que eu participei, foi uma fusão entre a criação de um possível escritório de processos e um arquivo. E aí trouxeram esse desafio. Eu falei, gente, mas isso aí vocês estão falando de GC. Tá, mas o que é GC e tal? Eu falei, ó, vocês estão falando de gestão de conhecimento, então a gente vai para esse lugar? Ah, vai, então legal. Então vou ajudar nesse barco aí. Então, assim, o resto é história, né? O resto eu estou aqui agora falando com vocês e para daqui a pouco vocês também estarem estudando um pouco de gestão de projetos, de GC, de TI.
Bom, retorno sobre o investimento. Isso aqui é bem interessante porque, na realidade, é bem difícil de você justificar esse tipo de retorno, né, quando a gente está falando de GC. Justamente porque ela permeia o projeto, permeia a organização, mas aí tem uma dificuldade de você ver o ganho específico no final. Então, é um desafio bem comum. E a gestão de mudanças, né? Eu acho que toda vez que a gente propõe alguma coisa, você tem que ter um trabalho bem legal de humanização dos processos, de humanização das mudanças que vão ocorrer, trabalhar junto ali, às vezes, com uma equipe ou outra, equipe de compliance, às vezes a equipe de RH, né, de parte de desenvolvimento humano mesmo, não só de RH, né? Então, é bem interessante. Acho que faz muito sentido esse trabalho em conjunto, cross-teams e cross-equipes, para a parte de mudanças, para quando você vai utilizar esses conhecimentos. Bom, chegamos aqui no primeiro case que eu estava comentando, que era de fato um case sobre a Fundação Euclides da Cunha, que é o meu trabalho, né? Então, colocando aqui na prática, eu vou falar não só especificamente dentro de um projeto, mas eu vou falar como que a gente, de fato, está utilizando a GC lá na FEC, estão cientes também que eu estou falando disso e tudo mais. E o estopim disso foi a gestão baseada em evidências. Um tempo atrás, a gente teve uma reunião de liderança para comentar sobre, né, como evidenciar melhor as informações e tudo mais, fazer esse trabalho de gestão baseada em evidências, e daí que surgiu bastante desses desafios, né? Então, a gente estava colocando o desafio de fazer um contexto da gestão híbrida de projetos, porque a empresa não tinha uma característica de fazer um tradicional, nem só ágil, então tinha esse caminho híbrido para se trabalhar. Boa coisa que eu já escutei também o Knaip falando bastante sobre gestão híbrida, então, assim, foi uma boa aula. Trabalhei muito sobre isso também lá na FEC, e a gente tem uma questão de encarar a gestão do conhecimento como valor, né? Então, aqui estão algumas partes do que eu elenquei, né, nesse desafio, nesse case da FEC: preservar a memória da organização, né, identificar quem sabe o que na organização. Então, foi bastante difícil, mas um trabalho super recompensador, porque quando você tem a casa arrumada ali, né, você aumenta o grau de colaboração, você reutiliza soluções anteriores e tudo mais, né? Então, assim, tem um trabalho bem bacana por trás desse contexto de gestão híbrida de projetos e como que a gente vê valor na GC. Então, cada pontinho desse que eu trouxe aqui foi uma boa justificativa nas reuniões de alta liderança, né, de alta gestão, para sempre estar fazendo aquela contraposição do retorno do investimento. E aí, aqui, ó, trazendo o que a gente trabalhou, né, estava falando de mapeamento de processos, então trazendo mais clareza, né, e padrão para esses documentos. Tivemos uma rodada bem extensa de mapeamento de processo, então aqui estou trazendo coisas que o núcleo de gestão de conhecimento da FEC trabalhou, né? Então, o case lá é nosso. Tivemos aqui, na verdade, um trabalho de planejamento tático operacional, porque tínhamos que fazer esse planejamento, a consequência do planejamento estratégico da FEC, né, para o operacional e tático da equipe, que tinha que fazer todo esse trabalho de indicadores e objetivos aderentes ao estratégico. Então, todo esse trabalho também foi parte, né, desse trabalho do núcleo de conhecimento, que é o que eu estou trazendo para vocês. E não sei se vocês já trabalharam aí com planejamento estratégico, mas a gente tem que sempre elencar, né, as atividades que aquele setor, aquela área vai trabalhar, elencar a cada atividade para um objetivo específico da organização e, de fato, um indicador atrelado a ele, porque vai fazer a medição se aquela atividade ou como aquela atividade corroborou para o alcance dos objetivos. Então,
Foi um trabalho bem legal, que no final do ano a gente vê com uma certa satisfação esse acompanhamento, né? Mas é desafiador até chegar lá, o acompanhamento desse desenvolvimento. Como bom gerente de projeto, eu adorei levar isso para a equipe também, né? E um treinamento de Project Model Canvas. Então, para trazer uma coisa bem específica aqui para vocês, a gente pegou essa ferramenta justamente para dar um caráter mais visual nos nossos planejamentos de projetos. E aí ficou meio ainda em aberto, na realidade, se o pessoal ia utilizar o modelo ou o plano, né, tradicional, mas é uma ajuda, né? Mais uma ferramenta para que as pessoas se desenvolvam e melhorem seus projetos. Não foi uma imposição nesse momento, por enquanto. A gente trabalhou como um treinamento e uma sugestão, mas é muito interessante e muita gente também já implantou lá na FEC esse planejamento via o Canvas. Bom, eu tinha comentado, né, o controle de indicadores e evidências. A gente fez um trabalho bem legal de benchmarking também, né, sobre tabela de temporalidade. Obrigado, Luiz, que me lembrou, o nome estava aqui, tá vendo? Então, trabalhamos com isso, trabalhamos com um sistema de gestão documental com outras fundações também. Então, você vê bastante, né, que eu falei sobre tabela de temporalidade, sobre sobre o sistema de gestão documental, porque foram temas de benchmarking, foram temas que a gente se debruçou em cima. Implantamos a prática de reuniões diárias. Isso é bastante interessante, assim. Eu trouxe da minha experiência como gerente de projetos, mas a equipe adorou e as pessoas nunca tinham tido contato, né, com essa prática de reunião diária. Inclusive, teve bastante resistência, né? Ah, mas a gente vai se reunir todo dia e tal. Ah, mas não tem nada para se falar de um dia para o outro e tudo mais. Eu falei, gente, lembra, adaptação. A gente precisa fazer todo dia, né? Isso é aderente ao trabalho que a gente faz. Pô, vamos testar. Aí testamos e vimos que não, né, de fato, não tinha essa necessidade de fazer todo dia e adaptamos nossas reuniões diárias. Mas, de fato, fazemos. Então, é bem interessante e gerou uma boa cultura para outros setores também. Hoje em dia, a maioria da galera já está trabalhando reuniões diárias também na FEC. E práticas de lições aprendidas, né? Acho que é um desafio para qualquer organização não tão bem estruturada, não tão madura em projetos assim, mas é um desafio para essas instituições fazerem lições aprendidas de fato que auxiliem a tomada de decisão. Então, a gente conseguiu traçar tanto um modelo como ficar em cima mesmo, né? Ah, tal projeto que a gente realizou acabou, então vamos fazer uma rodada de lição aprendida. Institucionalizamos que o projeto só acaba depois que fazemos uma rodada de lições aprendidas. Os gerentes de projeto ficaram possessos da vida comigo, porque eles querem, logicamente, encerrar o projeto o quanto antes, mas não. Institucionalizamos que a gente tem que fazer a lição aprendida antes e o núcleo de conhecimento, quando não faz, participa dessas reuniões, né? Prometo que a gente está quase acabando na parte de gestão de processo, de gestão de conhecimento e sucesso de projetos, mas vou trazer um último case aqui, que é né, uma parte do case do PMI, como representante do PMI aqui hoje. Vou trazer uma coisa novíssima, assim, que a gente estava trabalhando em 2024 e 2025, que é, né, o sucesso de projetos. Como é que essas coisas se dão? Né? Que vai muito além de simples cumprimentos de prazos, orçamentos e escopo. Então, essa visão está sendo muito clara hoje em dia, que não é só você chegar e entregar um projeto. Para ele ser considerado um projeto de sucesso, ele tem que gerar valor real e duradouro para as partes interessadas e para a sociedade. E aí você pensa, nossa, pelo amor de Deus, como que isso vai acontecer? Como que a gente vai medir esse tipo de coisa? E é justamente esse o desafio. Porque quando você fala de um projeto de sucesso, o PMI está entendendo hoje
dessa maneira. Se as partes interessadas não vê valor real, e se isso não tem pelo menos, né, uma implicação social, que sucesso é esse? Assim, tipo, é sucesso só para a empresa ou não, sabe? Então, a visão da instituição que gere as melhores práticas de projetos no mundo está sendo essa. E é de fato, não, tipo, um manual, né, um trabalho de muita gente por trás. Já já vou falar também um pouquinho do PMI, mas temos essa visão de sucesso de projetos dessa maneira, né? O valor sendo mais caro, né, maior do que ali as despesas e o esforço que a gente coloca nos projetos. E aí, quando a gente trabalha essa visão de sucesso de projetos, ela é especificamente trabalhada nesses 4 pontos, que eles estão chamando de MORE agora, né? Que é a percepção da gestão aqui, que ajude as partes interessadas a ver valor em relação aos recursos investidos e a se sentirem alinhados com relação aos objetivos com os resultados mensuráveis, ou seja, que percepção a gente tem disso, né, acontecendo no projeto, né? E quando você trabalha os projetos para além da gestão de projetos, né? O sucesso do projeto além do sucesso da gestão, né? Onde você é responsável pelo valor do projeto, não apenas pela execução. E você tem uma forma de medir isso também, né? Não vou chegar no detalhe aqui, mas só estou pincelando isso para a gente prestar atenção que a gestão de projetos está indo para esse caminho, né? Não tem, pelo menos assim, né? Lógico, né? Olhando para a visão de PMI, né? Eles estão indo para esse caminho. Então, a gente tem a questão de se adaptar, né, conforme as necessidades, tecnologias e metas que mudam para entregar valor e gerenciar essas percepções, tá? E quando você expande a sua perspectiva, né, considerar ali um projeto que se integra e que alinha com os objetivos comerciais mais amplos e impacta o mundo. E aí, quando a gente fala de mundo, né, lógico, você olha para o seu projeto ali específico no trabalho, você, poxa, mas isso aqui está impactando como? E aí essa é a visão que querem se ter, né? Que impacto que isso aqui está trazendo para a minha empresa? A minha empresa está gerando qual impacto para frente? Então, essa visão que o PMI está buscando cada vez mais implantar. Trazendo então já uma provocação de finalzinho para vocês, né? Pense em algum conhecimento que você tem e que poderia ensinar para outra pessoa, né? Já que a gente falou bastante aqui, quase 1 hora sobre gestão de conhecimento. Tive essa pergunta aqui já num treinamento, né? Numa dinâmica, e a gente teve que, de fato, cada pessoa ali falar uma coisa e tal, mas quero só instigar vocês a pensarem dessa forma, tá? Para que isso faça sentido na trajetória de vocês, né? E mais uma provocação que é descubra novos trajetos, é sempre importante, né, a gente olhar, como a gente começou a questionar lá atrás, né, no início da minha fala, que habilidades e competências que eu quero desenvolver, né, para onde que eu quero ir, né? Então, sempre se questionem dessa forma. Espero estar trazendo um pouquinho desses questionamentos bons para todos vocês aqui, alunos ou não também, né? Todos precisamos olhar com certa perspectiva para o nosso trajeto pessoal e profissional. Galera, eu encerro a minha humilde participação aqui sobre gestão de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado bastante, possam fazer algumas perguntas, peguem leve comigo também, e já já a gente fala um pouquinho mais sobre o PMI e essas curiosidades. Daniel? Jean, muito obrigado. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. Caso alguém queira fazer uma pergunta, eu peço que levante a mão e eu vou organizando aqui, passando para o Jean. Aí vocês podem fazer as perguntas de vocês, que o Jean vai responder a todos vocês. Alguém tem alguma pergunta? Um de cada vez. É, Rafael tem, cara. pode falar, Rafael.
Boa noite a todos. Valeu, Jean. Muito Boa obrigado aí noite. pela sua dose de conhecimento aí. Eu já vinha falar sobre gestão de conhecimento há um tempo atrás, mas eu nunca vi assim a aplicabilidade, a parte prática, né? A colocação prática, né? Assim, hoje numa instituição, numa organização, dentro de uma área de um setor de tecnologia, de que forma prática a gente pode implementar essa gestão de conhecimento? Eu vi que você falou sobre a base de conhecimento, aquela coisa toda, mas de que forma assim, prática a gente poderia aplicar isso? Você fala num projeto ou numa organização, Rafael? Numa organização. Bom, então, ali na apresentação tem diversas maneiras, né? Mas assim, você pega uma que mais impacta, na minha opinião, tá? É processo. Quando você olha para processo, você começa a impactar tudo na empresa, né? Por quê? Porque você tem tanto uma parte legal, que você vai ser cobrado disso via auditorias, etc., no futuro, como você olha com cuidado para os setores, que tem que olhar para aquele processo e saber o que tem que seguir. Quando você olha para uma nova aquisição, né, pessoas e novos setores, a pessoa já sabe qual o direcionamento. Então, assim, como eu citei lá atrás, o mapeamento de processos é uma parte muito grande quando você fala de implantação de gestão de conhecimento. Tá? Assim, um terço do que a gente faz lá no núcleo de conhecimento da FE, que é mapeamento de processo. E aí você tem um jogo de cintura grande, porque, por exemplo, estou fazendo mapeamento de processos e a empresa resolve fazer a implantação de um sistema grande, né? E aí o que acontece? Poxa, eu vou ter que parar esse mapeamento, amigo. Não posso, pô, eu tenho que dar um stop nele aqui, porque com a implantação desse novo sistema, as coisas vão se desatualizar e depois eu já vou ter que partir do mapeamento para uma atualização de mapeamento. Então, todo esse jogo de cintura, você tem que ter como competência e habilidade, né, na área de projetos e de GC, mas quando você fala de prioridade, eu tenho que olhar para processo e na parte de gestão de conhecimento. Não sei se te responde, mas Então seria olhar sempre o processo, né? A questão de processo. Quando você fala mapeamento de processo, você está falando sobre gestão por processo, PPM. isso. Entendi. Quando Respondido, você Rafael? cria um histórico, né, do processo, né? Você gera um conhecimento, né? Exatamente. Respondido, Rafael? Aham, obrigado aí, tá? Obrigado. Nada. Celso, pode falar. É, boa noite a todos. Boa noite. Jean, como você bem direto ao ponto, como você vê o mundo corporativo no entendimento da gestão do conhecimento? Porque durante a sua exposição, eu faço essa pergunta porque tem sempre a questão do valor agregado da entrega dos resultados, né? Então, é algo novo que, na minha vivência, ao longo da minha jornada profissional, existe a questão efervescente da gestão de projetos hoje e a implantação dessas metodologias, que existe esse gap, né? Como você vê, como representante PMI, o entendimento e aceitação do mundo corporativo, e se você também tem alguma referência da área pública para esse novo conceito e essa nova realidade de resultados. Legal, Celso. Vou falar para você que naquela parte final que eu estava falando dos desafios comuns, eu citei a questão do retorno do investimento, né? E eu acho que é muito do que você está falando. E é muito difícil, né? Você olhar para a GC e convencer a um mundo corporativo, que você fala, né? Mas eu vou chamar de alta gestão, né? Porque eu estou olhando para de dentro da organização. Você convencer a alta gestão de que tem que fazer esse investimento ali de GC, que ele não vai retornar de maneira explícita, vamos dizer assim, para a empresa, né? Mas a minha experiência é a seguinte:
quando você pode olhar para as suas práticas e olhar para como que aquilo impacta no projeto, vou dar um exemplo. Assim, por exemplo, a questão da IA que eu estava comentando. Olha, o presidente, a gente vai utilizar aqui um sistema baseado em IA que vai facilitar X horas de trabalho, que vai facilitar cortar tanto do orçamento do setor, que vai auxiliar no desempenho, aumentar o desempenho da equipe em X%. Então, quando você vai trazendo esses números, né, isso vai ficando um pouco mais bonito aos olhos da empresa, da organização. Né? E eu estou falando de IA, né, porque é um caso que eu estou na cabeça, que de fato eu tive que fazer esse trabalho para justificar o emprego de quase 50 mil de investimento num sistema, mas quando isso passou, por exemplo, de mapeamento de processos, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo mapeamento de processos, vocês me entendem da seguinte maneira: eu preciso do seu tempo para fazer isso, né? Eu preciso do tempo da pessoa que ganha mais na empresa, por deixar de uma forma mais clara, né? Se eu estou pegando uma reunião de 2 horas de mapeamento com aquele líder, são 2 horas do trabalho dele dedicadas a mim, mas como que eu faço isso ter valor? Eu mostro para a gestão que esse mapeamento a gente vai ser cobrado numa auditoria, né? A auditoria cobrou isso lá atrás, mas quando a gente apresenta isso, a gente vai tirar uma parte de notificação que a gente tinha? Vai. Então, ok. Então, assim, eu tenho que olhar para os desafios e necessidades da minha organização para saber como que eu, GC, né, consigo auxiliar. E aí eu estou te dando um exemplo de mapeamento, estou te dando um exemplo de IA, né? Mas, por exemplo, eu tinha citado também o mapeamento de experiências e interesses. Não é só cadastral. Eu coloco uma pessoa para conversar com a outra, eu coloco uma necessidade, por exemplo, de LGPD. Quem estudou LGPD aqui? Não necessariamente é a equipe de TI, né? A pessoa lá do jurídico estudou IGC. Eu tenho que criar um comitê para estabelecer como que vai ser a abordagem de LGPD na empresa. Legal, então eu vou conectar essas pessoas. Isso facilita o trabalho da alta gestão. Então, assim, estou, né, colocando alguns exemplos Sim, da minha cabeça. seria acaba sendo uma gestão de mudança, né? Porque você mexe com a cultura da empresa, você mexe com a estratégia da empresa. Você, quando vai disseminar, você precisa evidenciar para a alta gestão os resultados concretos, né? Porque você sair da metodologia, do conceito, e você gerar um convencimento prático, porque isso envolve engajamento, envolve comprometimento, envolve apoio, envolve investimento financeiro, em que a autogestão ela vai pensar em quanto tempo eu vou ter esse retorno, né? Eu falo isso porque o mundo da gestão, eu estou em transição profissional diária, ele é muito vasto, é um mundo, né? É assim uma amostra sem limite. E é um desafio muito grande de você trazer isso até nível de cultura Brasil, custo Brasil, a mentalidade da maioria dos setores ainda, porque você pode projetizar, você pode gerir todos os projetos, mas precisa de uma maior sensibilidade, tanto de quem executa as tarefas, quanto da autogestão. Eu acho um grande desafio, e quando eu já, ao passar, vendo a questão de metodologia de gestão de mudança, está muito próximo um processo do outro, né? Quando você fala de conhecimento. Porque isso requer, como você falou, o tempo passa a ser um insumo riquíssimo, valorizadíssimo, porque não existe a cultura de que quando você está lendo, quando você está investindo em conhecimento, você está perdendo tempo, deixa de produzir, fazer força. Era isso. Mas obrigado aí pelo seu feedback.
Só um complemento assim, Celso, uma curiosidade. Quando eu fiz a certificação de gerente de projeto e depois que eu comecei a trabalhar em GC, vi a necessidade de tirar a certificação de gestão de mudança, entendeu? E aí isso você está falando é de fato, porque aí, como eu estava vendo isso, eu falei, olha, eu tenho que olhar para a gestão de mudança, e fiz a certificação de gestão de mudança. Então, o que você está falando é certinho. É porque nós lidamos com pessoas, né? O agente de mudança, quem desenvolve a metodologia, quem propaga, quem implementa, quem gera o resultado são pessoas. Então tem que haver um entendimento, um engajamento, enfim, toda essa cadeia de relacionamento humano. É por aí mesmo. Muito obrigado, Jean. Beleza, Celso. Respondido. Próximo, Contemplado. Alan. Valeu, Celso. Obrigado. Alan, pode falar. Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Jean, primeiramente, parabéns aí pelo conteúdo, obrigado por compartilhar aí com a gente, acho que enriqueceu muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre gestão, a gestão do conhecimento através da questão de gestão documental, né? Porque eu trabalho há algum tempo já nessa parte de projetos e de processos, e conhecimento muito vem em cima da questão de ter documentação, de você ter uma documentação fácil de acessar, e na verdade documentação não necessariamente são livros ou apostilas ou coisas assim, às vezes são arquivos com modelos prontos e que você pode chegar num repositório e pegar, e como que você faz uma planilha de custo do teu projeto, por exemplo, você ter ali um template e tudo mais, e isso também faz parte da gestão de conhecimento e de toda a parte da gestão do projeto. Então, queria só ver com você o que você acha disso, dessa questão de gestão de documentação. Obrigado, Alan, pela pergunta. Meu amigo, eu acho assim, eu citei bastante, né, o sistema de gerenciamento de documentos, e não foi por acaso, porque, na realidade, como processos, ele é um core business ali de dentro do núcleo de gestão de conhecimento que a gente trabalha. Por que que eu digo isso? Justamente por essas características que você trouxe. A gente tem que dar disponibilidade da documentação, a gente é cobrado por órgãos reguladores também, né? Eu estou, assim, a minha realidade, né? Trabalhando numa fundação que tem documentos aí de mais de 20 anos de idade. Então, por exemplo, a gente tem uma política de preservação documental. A gente teve que desenhar isso, isso foge completamente da minha capacidade de atuação profissional. E aí foi um belo desafio, e por isso que eu falo que foi uma boa pergunta. Por quê? Porque na minha... 8257. Mandou o formulário e tá errado. Quando eu comento disso, porque, assim, por exemplo, quando a gente estava formulando essa política de preservação, logicamente, né, na minha equipe de GC, tem pessoas de biblioteconomia, tem pessoas de arquivologia, e aí você senta e fala, olha só, a gente precisa fazer uma política de preservação documental, não dá para vocês ficarem mexendo em documentos de 20 anos atrás e daqui a pouco a gente está com problemas aqui de segurança do trabalho e tal. Então, assim, é de suma importância tanto o documento físico e como tratar ele, né, onde armazenar, como fazer isso também. A gente tem uma logística de guarda externa, tá? Mas também do digital. E aí, quando eu falei da taxonomia, foi nesse caminho, de olhar para os setores e falar, olha, como é que vocês encontram esses documentos? O que vocês precisam de informação? Então, assim, na realidade, eu sou o meio do caminho quando eu falo de gestão documental, porque eu estou sempre prestando um serviço interno para a organização, né? Não sei se estou me fazendo entender, mas eu estou sempre olhando para a ponta e falando como que eu, no meu trabalho, consigo entregar melhor essa documentação para vocês. E aí,
olho para o nosso sistema, né, de gestão de documentos e faço o padrão documental. As pessoas reclamam que tem que nomear dessa forma aqui agora e tal. Tudo bem, mas aí, de novo, o Celso comentou, gestão de mudanças. Para onde que o time vai trabalhar melhor nesse sentido? Então, quando eu faço uma reunião onde as coisas vão mudar, onde alguma coisa tem que ser alinhada, estou sempre trazendo essa visão de as coisas vão melhorar, vocês vão encontrar mais projetos, mais documentos do que vocês encontram agora. Essa comunicação vai ser mais rápida, vocês não vão precisar mandar e-mail para mim, vocês já vão encontrar o documento que vocês precisam. Então, assim, você tem que sempre trabalhar uma visão de melhoria do tempo de trabalho da ponta. Tá? Então, quando a gente está falando de gestão documental, eu estou olhando para esse caminho. Tá? Alan, respondido? Alan, respondeu? Com excelência. Valeu, Show. obrigado mesmo. Valeu. Maria Caroline, pode perguntar. Boa noite. Opa, boa noite. Agradecendo primeiramente aí pelo conhecimento que você abordou. É mais por uma questão de prática mesmo, no dia a dia, porque eu trabalho com a inteligência de mercado e trabalho para uma consultoria. E aí, só para questão de classificação, para você me falar se eu entendi corretamente, porque acaba que a gente trabalha diretamente assim, né, no dia a dia, a gente não consegue classificar, né, como gestão de conhecimento. A gente acaba falando que no caso, um planejamento estratégico, ou que a gente avalia, né, de uma forma melhor aquele método, então a gente acaba não nomeando. E assim, eu entendi que tem uma divisão, né, tipo, no caso, a empresa em si, que eu presto serviço, ela primeiro mapeia os colaboradores em si. Quando ele pega um projeto, tá, um escopo, ele fechou o projeto ali. Então, ele mapeia para ver cada um ali, já no escopo ele já fecha cada prestador que vai participar daquele projeto. Eu entendo, então, que essa gestão de conhecimento é parte interna organizacional. Isso que eu entendi. Não é ligado ao projeto em si. Porque eles primeiro mapeiam os seus funcionários para entender quem vai entrar naquele projeto, para fazer, tipo, um mapeamento de processos que a gente faz, só que é um colaborador específico. Por exemplo, eu sou chamada, aí eles fazem um alinhamento. Eu sou chamada, por exemplo, só para a parte de benchmarking, de estudo de mercado, de, por exemplo, plano de ação para abrir uma empresa, se for do zero. Então, assim, depende muito do projeto. E falando em projeto em si, né, aí depois você me corrige se eu estiver errado no raciocínio, mas falando em projeto em si, por exemplo, eles deixam em aberto a pessoa, né, eles fazem todo um mapeamento de kickoff e eles vão vendo toda essa questão de furos ali, né? Eles deixam o colaborador bem livre para trazer implementações. Por exemplo, eu sou direto com benchmarking. Então, eles deixaram, na época, ver qual era o furo dali, porque no kickoff a gente fazia toda uma questão de diagnóstico com o pessoal do projeto em si, o cliente, o segundo cliente. A gente tem sempre um substituto. E aí, depois vinha a parte de mapeamento de processo, e em si, essa parte toda a gente chama de escopo, e também como se a gente estivesse introduzindo no mercado, tá, aquele cliente. E aí, nisso, vem o benchmarking, que é a parte de concorrência. E aí, houve um furo, né, não sei se todos conhecem aqui, e a gente implementou a parte de ferramenta Vrio, né, que ela traz toda uma parte de significante de valor, raridade, imitabilidade de organização. Então, assim, essa ferramenta ela trouxe uma análise bem específica do negócio e a gente conseguiu identificar e avaliar os recursos. Assim, eu não sei se isso entra para a gestão de conhecimento, tá? Eu entendi que depois aqui da sua aula, que a empresa usa bastante, então, por isso que eu estou compartilhando aqui. E essa ferramenta foi exemplar, assim, até hoje eles utilizam. Obrigado, Maria. Para não ser injusto, tá? Eu vou recorrer ao meu próprio slide aqui, vou dar uma olhada, porque o que você falou acho que cabe muito bem aqui. Olha só, eu trouxe aqui para vocês o que é gestão de conhecimento. Conjunto de práticas e estratégias. Então, você falou, mas ele se encaixa em projeto ou não? Ou como é que é? Tem uma coisa ou outra? Não, conjunto de práticas e estratégias, né, que fazem todo esse trabalho de identificação, criação, representação, distribuição, etc., que a gente estava tanto comentando aqui hoje, durante a aula que passou. Mas não só sobre isso. Na verdade, o objetivo é transformar o conhecimento em si, né, geral ali,
num ativo estratégico para a empresa. Então, quando você fala que você gera um ativo estratégico, você está falando para a organização, mas com consequência para quem? Com consequência para o projeto. Quando você está comentando de lição aprendida, é uma sua atuação de que o projeto vai beber. Quando você está falando de informação bem clara, transparente, acessível, etc., é o projeto que vai beber. Então, você está, de fato, sendo um setor, uma área interna organizacional. Mas você municia os projetos de conhecimento e informação. Entendi, acaba que fica interligado. Entendi. Isso que estava na minha cabeça, se tipo, assim, a gente tinha que pensar separado ou se poderia juntar, entendeu? Uhum. Beleza. Então, acaba que a empresa em si que eu presto serviço, ali meio que indiretamente, né, a gente não sente no dia a dia, mas eles já fazem aquela gestão de conhecimento desde o momento em que fecham o contrato. Entendi. Não, perfeito. Era isso que eu estava tentando associar ali. Daniel, só estou preocupado com o horário, meu amigo. Você comanda. Aí, enquanto você estiver conseguindo, Não, a gente tem que tranquilo, falar um pouquinho sobre vamos o lá. PMI, né? Mas até que horas a gente vai? Até a hora que vocês quiserem ir. A gente Não, atrasou que um pouquinho, isso? mas não tem perigo. Poder ficar a madrugada inteira aqui, se quiser. Brincando. Bom, vamos lá. Alguém tem mais perguntas, gente? Ninguém tem mais pergunta? Pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, vou passar para o Jean falar um pouco do PMI agora, para depois a gente encerrar. A gente brinca e tudo, mas assim, a gente sempre fala isso. Mas a gente fica a noite inteira, mas a gente sabe que sexta-feira são 9h18. Agradeço por vocês estarem aqui. Agradeço principalmente ao Jean por aceitar e estar com a gente. Espero tê-lo mais vezes aqui com a gente, sempre que ele quiser estar com a gente aqui. Jean, fique à vontade de falar um pouco do PMI agora para o pessoal, por favor. Legal. Deixa eu só pegar o materialzinho aqui para compartilhar também. Eu não estou gostando desse negócio de não olhar para vocês, mas é o jeito. Eu estava gostando aqui nas perguntas e respostas que eu conseguia ver vocês, mas aí agora eu vou compartilhar aqui, tá bom? Minha tela, ok. Estão conseguindo ver aí? Tá chegando. Sim. Sim. Legal. Bom, pessoal, então assim, tirando o chapéu, botando outro chapéu. Mas vamos lá. Estamos falando de PMI, então, tá? Estamos falando também de capítulo Rio de Janeiro. Vou explicar já já o que é tudo isso. Bom, o que é o PMI? Para trazer para vocês, e eu acho que algumas pessoas devem conhecer, mas também explicando para todos, né, uma associação profissional sem fins lucrativos, líder mundial na profissão de gestão de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, tá? Então, é uma associação que gere as boas práticas de gestão de projetos, programas e portfólio mundo afora, e é a maior associação nesse sentido, né? Com 2,9 milhões de profissionais ao redor do mundo. O que eu estou dizendo não é o PMI em si que tem esses profissionais, mas são ligados ao PMI de alguma maneira, né? Trabalhando com gerenciamento de projetos, certificação PMI ou coisas desse tipo, tá bom? Essa instituição foi fundada em 69, tá? Então, o PMI é desde 69, e desde 1999, foi a fundação do Chapter Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma lógica de capítulos no PMI. E o PMI é essa organização internacional que tem a sede lá nos Estados Unidos, mas que tem essa logística de capítulos. Então, a gente está falando aqui do capítulo Rio, mas você tem capítulo São Paulo, Minas, Amazonas, Bangladesh, Mongólia, etc., mundo afora, tá? Tanto Latinoamérica como Europa, como África, Ásia, Oceania, etc. Então, só para vocês terem uma perspectiva, né? São 591 né? 591.608 membros, né, ligados ao PMI em si, né? 1 milhão e poucas PMP certificações, ou seja, que é a certificação que eles mais enfatizam,
né, de gerenciamento de projetos, presentes em 215 países e territórios, 307, acho que esse número até aumentou já um pouquinho, em cerca de 307 capítulos PMI aí mundo afora, tá? Então, trazendo um pouco dos números para vocês e como é que essa perspectiva acontece e um pouquinho de contexto e imagens. De propósito, essa imagem no canto inferior esquerdo foi ontem, tá? Então, a gente teve aí um encontro de boas-vindas, de novos filiados e voluntários no capítulo, né, aqui nessa imagem do canto inferior esquerdo, e nas outras imagens são eventos que a gente realiza para troca de conhecimento, para certificações, para treinamento, para networking também, né? Enfim, é uma galera bem legal e que trabalha de forma voluntária e executiva para que essas coisas aconteçam. O que eu digo que as coisas aconteçam trabalhamos projetos dentro do próprio PMI Rio de Janeiro, né? Então, são várias áreas, né? Operações, marketing, filiação, finanças, etc. Trabalha-se como uma empresa mesmo, de fato, e todo mundo é voluntário, e pode se desenvolver nessas áreas que têm interesses. Então, esses encontros acontecem para que seja fomentado tudo isso. Mas eu vou explicar um pouquinho mais também. Bom, falando um pouquinho de benefícios e produtos do PMI, por exemplo, quando você está falando de filiação ao PMI, você tem pessoas que são filiadas ao PMI em si, e essa lógica vai ficar um pouco mais clara durante a minha fala, mas o que eu estou dizendo é que são benefícios que não são para todos, para a comunidade em geral, são pessoas que são filiadas ao PMI. Então, você tem descontos em participação de eventos, né? Você tem, por exemplo, quando uma pessoa faz uma certificação, seja ela de projetos ou outras certificações que o PMI tenha, porque não são só de projetos que o PMI tem, né? Vou falar disso também. Você tem uma coisa chamada PDUs, que é importante para essa certificação. Por quê? Quando você faz a renovação disso, você tem que acumular esses pontos de PDUs para que essa renovação aconteça. E esses eventos, esses encontros conteudistas de networking ou não, baseados nos pilares do PMI, né? Eles acontecem e você vai podendo acumular isso. Então, é interessante, porque uma pessoa que tem a certificação, ela fatalmente ela vai estar envolvida com o capítulo e com o PMI em si, com os eventos que são realizados. Então, uma outra curiosidade interessante é também a questão do PMI Infinity, que é uma IA do PMI, que tem todas as publicações do PMI dentro da sua lógica de programação. Ou seja, eu estou falando, então, de uma IA que tem o PMBOK, por exemplo, dentro dele, para poder fazer qualquer pergunta e essa IA vai te responder ali baseado nessas informações oficiais do PMI. Tá bom? Então, trazendo um pouquinho mais de benefícios, estou falando da lógica do PMBOK, que é um livro caro, tá? Falo de PMBOK porque talvez seja uma coisa já conhecida pela maioria, mas o guia, né, de gerenciamento de projetos do PMI, ele é um livro bastante carinho, assim, né, vamos dizer, e você já ganha uma versão dele quando é filiado ao PMI. Então, ou seja, é praticamente o valor, já se paga o valor da sua filiação nesse sentido, e é uma cópia única, uma cópia que tem seu nome, sua identificação, ou seja, e aí trazendo um pouco mais para o mundo acadêmico, mas você não pode compartilhar uma cópia de documentos do PMI, sobretudo o PMBOK, com ninguém, né? Você assina um código de ética lá no PMI, que esse PDF ele não é compartilhado, né? Então, a gente não compartilha e também não vê com bons olhos esse compartilhamento, justamente por conta, né, direitos autorais, etc., do PMI. Mas, enfim, estou falando de benefícios, né? Seminários, newsletters, eventos online, networking, sejam eles gratuitos ou com grande desconto para quem está participando do PMI. Então, estou trazendo aqui só uma imagem exemplificando algumas publicações e citando algumas aqui embaixo, né?
A gente tem vários standards, várias publicações. Por exemplo, o PMI ele produz coisas ligadas à gestão de riscos, gestão de escopo, todas as áreas da gestão de projetos, e eles têm publicações sobre isso. Então, você tem acesso direto a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento. Então, é uma coisa interessante porque não só você tem acesso, como você pode ser convidado a participar da elaboração, né? Então, você está afiliado ao PMI e você começa a participar de para onde a área em si da gestão de projetos vai caminhar. Você participa disso. Então, é bastante interessante nessa perspectiva, opinião pessoal, né, minha? Jean, tô mostrando Oi. aqui o PM Box 7. Quando eu falei com você que eu comprei, paguei R$ 620 nele. Tá aqui na Olha minha aí. mão aqui, ó. Olha aí. R$ 620 eu paguei nesse aqui. R$ 620. E outra, eu vou te falar, não sei quem está falando, não estou vendo. Daniel, sou eu, Daniel. Daniel? Então, né, 620. No final dessa apresentação, eu vou te mostrar quanto que é a filiação. E aí, por isso que eu falo que é mais barato você se filiar e ganhar o livro de graça do que não fazer essa lógica. Deixa eu só colocar minha bateria aqui, porque eu cheguei às pressas, e para não cair e eu ficar longe de vocês. Só um segundo, né? 14 de janeiro de 22, meu livro. Ok. Vamos lá. Bom, 14 de janeiro de 22? 22. Ah, legal. Ó, como eu tinha citado, né, o PMI foi e sempre será formado por voluntários, tá? Desde o presidente, capítulo do Rio de Janeiro, aos diretores, a todo mundo que trabalha no capítulo, eles são voluntários. No PMI Global também, todos voluntários. É lógico que para essa máquina girar, você tem que ter alguns funcionários, né? Nos Estados Unidos, lógico, você tem algumas pessoas que são do corpo do PMI, né? Trabalho em si, contratados, mas são pouquíssimos, e a lógica dos capítulos é sobre voluntariado. Não voluntariado, como eu já citei, mas com caráter executivo, porque você trabalha, de fato, com projetos, com parcerias, né? Com prazos, entregas, grandes players, etc. Mas de fato. Então, dando a perspectiva de capítulos Brasil afora, tá? Mostrando para vocês, são 15 capítulos no Brasil, tá? A gente ainda não está em todos os estados, mas é um desejo grande, e tem para todo mundo, né? Todos os gostos, e aqui é interessante para o padrão das logos, né? De cada capítulo. Você teve votações ali, né? Regionais para cada logozinho, né? O capítulo Rio aqui tem o Cristo Redentor na ponta, né? Aqui trazendo então uma perspectiva de Latin American para vocês, tá? Assim, para a gente não só olhar para Brasil ou só Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Então, estou trazendo que o PMI é bastante grande e tem um foco específico também na América Latina. São 45 capítulos na América Latina, dentre esses, 15 são do Brasil, que é um mercado prioritário, né, na América Latina para o PMI. Vocês podem, logicamente, imaginar, né, o Brasil ali uma potência em todas as áreas, e no PMI não seria diferente. Então, para trazer para vocês que existe também um back-office bem interessante formado pelo time do Latin American 2025, que são pessoas contratadas e também pessoas voluntárias, existe toda uma logística que suporta os capítulos de forma institucional, né? Seja por sistemas, seja por gestão de conhecimento, informações, etc. Então, trazendo aqui um pessoal, né? Não vou chegar na minúcia, mas que dão suporte ao trabalho do PMI Rio de Janeiro e seja os outros capítulos mundo afora. Isso aqui estou falando especificamente de América Latina, tá bom? E quando eu estou falando aqui de mentores, por exemplo, o Sérgio Mota, né, que é o mentor ligado ao Brasil. Então, ele mentora todos os capítulos Brasil afora.
e outras pessoas aqui, por exemplo, o Rolando, Norte, e o German, o Sul da Latinoamérica. Esse aqui é o organograma do capítulo Rio de Janeiro, tá? Não prometo que ele está 100% atual, mas vocês podem ver aqui, diretoria de filiação está com o meu nome ali, a presidência atualmente exercida pelo Emerson. A lógica tem três grandes equipes, né? 3 VPs que a gente chama, vice-presidências de operações, governança e filiação e administração e finanças, e aqui as outras diretorias abaixo. Dentro dessas diretorias, um time completo com vários projetos, né, que compõem, por exemplo, a filiação tem cerca de, lembrando de cabeça, mais uns 15 projetos dentro da filiação. Então, vocês podem imaginar que cada caixinha dessa tem bastante coisa acontecendo. E, para trazer um pouquinho do time, então, só para questão de curiosidade também, né, e aí você tem uma certa hierarquia por conta da questão dos projetos, né? Mas isso é interessante não pela hierarquia, pela questão de você ter a experiência de como ser um líder dentro do PMI. O PMI em si tem um treinamento para o que ele espera, né, de lideranças e informação para líderes PMI, e dentro disso você tem a oportunidade de gerenciar um time. Então, essas pessoas aqui embaixo, a Dani, a Raíssa, a Patrícia, a Ariane e o Silvio, eles são líderes de programas. Então, a gerência de reconhecimento, relacionamento, GovDados e Digital, gerência de desenvolvimento e publicações. Então, essas 5 pessoas gerem, cada uma delas, um programa com projetos abaixo deles, né? Então, eles são os líderes dessa equipe, né? E eu gerencio todos os programas como diretor de filiações. Então, vocês podem ver que essas pessoas elas estão tendo experiências práticas, voluntárias, mas práticas, na gestão de time, na gestão de pessoas, na gestão de mudanças, na gestão de projetos, na entrega, um monte de coisa. Então, essa é a questão de se fazer a parte, né, do PMI Rio de Janeiro, e aplicar na prática a gestão de projetos. Jean, espera só um pouquinho. Jean, sou eu, Daniel. Volta o último slide, por favor, que eu acho que o Knaip quer fazer uma fala do último slide. Knaip, pode falar. Até já sei que ele vai falar. Não, o anterior, Não, o outro, que tem a né? Ariane, que tem o pessoal. Esse aí. Vai falar dos alunos. Uma dúvida cruel. São 3, 4 ou mais egressos da pós em gestão que fazem parte? Tem a Ariane, o Matheus, a Ângela, eu acho que a Daniela também estudou conosco. Acho que são esses, né? Eu acho que pode aumentar isso aí, hein, Jean? Acho que pode. Acho que essa turma aqui tem potencial para ter mais voluntários aqui no capítulo. Seja no meu time ou não, mas, né, quem sabe. Isso no seu time, né, Jean? No meu time. Agora, pode ser que tenhamos outros alunos em outros capítulos. Pô, parabéns aí. Isso mostra a força dos nossos egressos. Volto para você, Jean. Volta, Jean. Pessoal, então, assim, em 2025, a gente tem essa frase como guia, né, que é maximizar projetos de sucesso para elevar o nosso mundo. E, mediante a isso, trazendo um pouquinho das informações que a gente tem, né, são 632 filiados no capítulo Rio de Janeiro, dados atualizados hoje para vocês, tá? Cerca de 70 voluntários atuantes naquele monte de times ali que eu mostrei. Eu acho que também dá para aumentar esse número, como o Knaip comentou, né? Espero que alguns de vocês tenham aí esse desejo de participar. E trazendo um pouquinho da visão de certificações, tá? Focando um pouco mais aqui no PMP e no CAPM, que também o PMI foca um pouquinho mais as suas publicações sobre isso, tá? O CAPM, né, uma certificação ali que foca bastante o PMBOK, assim como o PMP, mas você tem visões diferentes, né? O PMP ele vai focar bastante em questões, estou falando de certificação, né, mas em questões na prova, de aplicação prática, ou seja, vivência,
e aí vivência, mas você tem que olhar para o PMBOK, para o guia do PMI, né, mas e como você aplica isso, e o CAPM ele vai te cobrar um pouco mais de conhecimento em si, né, não só a aplicação prática, tá? Então, é muito mais focado nos guias e de quanto você conhece de projetos. Bom, aqui são os que eles chamam de certificação especialistas, né, ou especializadas. Trago para vocês justamente porque são coisas um pouco mais novas no PMI. Desdobramento do porquê o PMI, na verdade, está andando em caminho com o mercado. Falo disso também justamente porque já tem uma certificação sobre IA, que é essa última aqui, né, Cognitive Project Management em IA, né, aí. Então, essa certificação, e eu fiz questão de colocar ali, que é Training and Certification. Por quê? Porque você faz já o treinamento e a certificação, né, com pagamento de um valor único, né? Então, você não precisa buscar um treinamento fora. Quando você paga essa certificação, você já é treinado e você já tem a liberação para fazer a certificação. Então, é uma estratégia nova que o PMI está colocando, justamente porque muitas pessoas tinham essa dificuldade, né? Vou estudar onde para o PMP, vou estudar onde para o CAPM. Então, essa nova certificação de IA já está vindo com treinamento e certificação atreladas. Você tem certificação de PMO, você tem certificação em Agile, né? E você tem uma certificação, né, que fala de Construction, mas focada em construção na área profissional. Aqui, para dar uma perspectiva de como que o PMI é amplo, e não só aqui no Rio de Janeiro, você tem o projectmanagement.com, que é como se fosse um LinkedIn do próprio PMI, né? Você tem amigos ali, você troca informações, você posta coisas, você posta publicações, artigos, etc. Mas você tem uma visão de Education Foundation, tá? Que é uma área completamente à parte do PMI, mas que está dentro do guarda-chuva, ligada à educação, né, e ao social. Tá? Você tem os Global Accreditation Centers, que, na verdade, são instituições conveniadas ao PMI oficialmente. Olha aí, Knaip, não vou colocar esse desafio para você, mas já fazendo a provocação, são instituições que são conveniadas ao PMI oficialmente, ou seja, trabalham de fato com todas as standards e publicações do PMI de forma institucional, tá? Isso existe. Brightline, que é o setor mais ligado a C-Levels do PMI. Então, você tem ali treinamentos e capacitações e questão de desenvolvimento mesmo para pessoas da parte de diretoria e C-Levels, tá? Então, são áreas um pouco diferentes do PMI em geral, mas que estão abaixo do mesmo guarda-chuva. E quando eu estou falando de disciplina Agile, eu estou falando de uma abordagem ágil que o PMI vem estabelecendo. E isso está disseminado dentro das suas certificações, publicações e etc. Bom, eu tinha prometido aí para o Dani falar um pouquinho de valores. Esses valores mudaram, tá? No início do ano, de janeiro para cá, porque se existia uma lógica de filiação ao PMI Global, e aí, se você não quisesse se filiar ao capítulo Rio de Janeiro, por exemplo, ou qualquer outro capítulo, você era afiliado ao PMI Global, mas você não tinha os benefícios de estar afiliado a um capítulo, você não podia ser voluntário, etc. O que mudou de janeiro para cá foi que agora é uma filiação só. Você se filia ao PMI e automaticamente está afiliado ao capítulo mais próximo do endereço que você cadastrou no site. Então, por exemplo, se eu coloco, no meu caso, né, Niterói, eu estou filiado automaticamente ao capítulo Rio, e assim sucessivamente. Então, você tem uma lógica do profissional, né, que chamam de individual, nesse valor de 734 anual, e o estudante, seja ele de graduação ou pós, R$202 anuais. Você só tem ali que, de fato, comprovar, né, que está com matrícula ativa, e isso é validado. Então, você tem essa logística aqui. Então, um valor só para o PMI Global e o capítulo Rio de Janeiro, coisa que no passado era diferente. Você pagava um valor para o Global, um valor para o capítulo.
tá? Então, falando um pouquinho de grana, que eu sei que pega e que viriam perguntas. Então, já trago para vocês. Não posso deixar de dizer que tudo isso funciona por conta de relacionamentos, né? Que construímos o nosso ambiente voluntário, que garantem que trabalhamos juntos de forma efetiva com vistas a alcançar nossos objetivos. Esses círculozinhos que estão aqui não são à toa. O PMI trabalha com várias formas desse jeito, e esse aqui em específico, ele quer dizer relacionamento. Né? Então, o PMI trabalha muito essa visão de que temos que nos ajudar e fazer benchmarkings com capítulos fora do Brasil, dentro do Brasil, etc. Hoje mesmo, eu já recebi um pedido de benchmarking para um programa de mentoria que o Rio Grande do Sul queria fazer, que a gente é muito pró aqui no Rio sobre isso, já está aí no 31º ciclo de mentoring. Então, é muito interessante como que essas coisas funcionam. Próximos encontros, caso vocês queiram encontrar com a gente, a maioria desses encontros aqui eu estou falando só de filiação, né, que é da minha área, mas dentro do site do PMI Rio vocês podem encontrar outros eventos também. Os meus eventos, né, nossos eventos da área de filiação, eles acontecem no IBMEC, e estão nessas datas aqui. Tá? Nosso próximo evento vai ser em julho, e eu falo evento aqui, no caso, presencial, mas a gente tem outros eventos online também, que valem vocês conferirem no site do PMI Rio. Bom, por favor, sejam voluntários, né, se filiem. Vocês podem mandar aqui e-mail para esse e-mail aqui, voluntariado@pmirio.org.br, ou podem também acessar ali esse site, né, volunteer.pmi.org. Vocês vão caçar ou procurar ali oportunidades e tal. Eu acho que só tem que fazer um cadastrozinho no site, mas é bobeira, é rápido. Ou qualquer coisa também, vou deixar meu contato no final para mandarem mensagem, etc., tirarem mais dúvidas sobre qualquer coisa sobre o PMI. E coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI, é o que o pessoal fala, e é muito verdade. A quantidade de oportunidade que eu tive, continuo tendo, por estar ligado ao PMI, é uma coisa incrível. Inclusive, estou aqui falando com vocês por conta do PMI, né? Então, de fato, boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI. E acabo minha fala de PMI, meu amigo Daniel. Jean, muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas. Alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente, já estamos a 20h44. Se alguém tiver alguma pergunta, agradeço mais uma vez ao Jean por estar conosco aqui nessa sexta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Felipe? Já, vamos ver como. Depois você me passa como é que a gente operacionaliza essa parceria aí com o PMI, aquela que você me provocou, né? Devolvo aí e vamos ver o que a gente consegue fazer. Tudo que for bom, né, para a instituição, para os nossos alunos, a gente vai trabalhar muito para que aconteça. Tá bom? Vamos manter contato. E parabéns aí pela palestra. Obrigado, Knaip. Só uma coisa sobre isso, assim, o GAC que eu citei, né, ele é uma coisa muito relevo, assim, tipo, o PMI de fato global para fazer essas parcerias, tá? Não só para explicar um pouquinho melhor, mas a gente consegue fazer, talvez, parcerias também com o capítulo específico Rio de Janeiro. Então, sim, de fato, muito facilmente a gente pode fazer uma parceria aí com o Capítulo Rio, mas esse GAC é uma coisa que eu espero que vocês consigam, mas estou dizendo que são estruturas diferentes, tá? Aí eu começo a viajar, cara, em coisas que... quem sabe, Daniel, colocar aí, a partir de uma parceria, tá? Claro que você tem que passar por colegiado, né? A participação ativa do aluno como voluntário, né, e com a construção de um documento em substituição, em conjunto com o PMI, como substituto aí do TCC. Quem sabe? Olha que coisa bacana que a gente faria. Vamos pensar nisso e vamos alinhar aí com o Jean.
Estamos nessa aí. Eu já imagino que segunda-feira o Knapp já me procura. Vamos sentar e fazer isso. Já segunda-feira, isso se não for amanhã, já mandar uma mensagem, vê se tá bom. Essa madrugada Quarta-feira, porque eu estou de volta, né? ele constrói Tem- depois dessa madrugada. Sabe o que eu já vi? Universidade que conta o trabalho voluntário como horas complementares, entendeu? Isso aí é um pouco interessante. No nosso caso, a gente não tem horas complementares. O que poderia fazer é a questão do TCC. Fazer um memorial descritivo, por exemplo, da sua participação como voluntário no PMI e substituir o TCC. Aí é uma Isso forma de muito bacana, hein? é uma forma de nós estreitarmos a relação com o PMI e é a segunda vez que a gente consegue trazer o PMI aqui. Em 2022, o ex-diretor, o vice-presidente de comunicação e marketing, Marco Antônio Fabra, também nos presenteou com uma palestra. Assim, a gente trouxe o professor doutor Manuel Veras, e quem gosta de trabalhar com quem entende de data center é o papa dos livros de data center, o doutor Manuel Veras. A gente trouxe ele também para conversar aqui. Então, assim, a gente tem trazido pessoas bacanas. E hoje está aqui o Jean. A gente trouxe no ano passado o ex-vice-diretor de TI do Flamengo, Alexandre Pinto, que nos deu uma palestra sobre governança e futebol. Pô, foi brilhante, como você foi hoje. E assim a gente faz. Às vezes nos perguntam, por que é sexta-feira? É porque na segunda, terça, quarta e quinta, normalmente a gente está em banca, tem outras reuniões. Aí a gente reserva sexta-feira à noite, né? Para fazer essas palestras brilhantes como você fez. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Se ninguém Já, e tiver. o sonho é trazer o Ricardo Vargas. Isso. Na época da pandemia, ele me disse que não poderia, né? E para a gente voltar a conversar. Então, Vamos voltar a conversar. vamos voltar a conversar. Grande O não Ricardo eu já Vargas. tenho, sim é uma consequência, né? Grande, Pessoal, grande. vou pedir a vocês para abrirem as câmeras, quem puder aí, para a gente fazer aquela foto, para depois fazermos colocarmos lá na arte da divulgação da aula. Então, vocês abram as câmeras, por favor. Vamos dar um print de tela aqui, depois a gente posta lá no grupo lá. Eu vou tentar mudar aqui a minha aqui, de uma forma que eu consiga pegar mais pessoas juntas. Eu não consegui, o meu foi máximo de 9 aqui. Eu tenho uma. Aqui eu acho que se todo mundo. Quem abrir, eu pego. Eu estou com 36 aqui na tela. Ah, legal. Você aqui. ganhou a atenção de todo mundo, Daniel, quando você falou de TCC aí. Todo mundo ficou acordado. É uma dor nossa, cara, tentar, porque eles vão desenvolver projetos agora. Sabe, rapidamente, o que a gente tem agora? Eu vou ter uma reunião com eles para apresentar os temas de projetos. Eles vão desenvolver o projeto do zero e vão fazer uma apresentação. Você está convidado para participar da apresentação dos projetos, que vai ser entre os dias 11 e 15 de agosto. Já é um convite e a gente não aceita um não como resposta. Opa, então estamos aí. De 11 a 15... Nem olhei minha agenda, mas estamos confirmados. Tá aprendendo, né, Daniel? De 11 a 15 de agosto, eles vão fazer. Não é, a gente sabe que um pitch é pequeno, mas vai ser um pitch maior, em torno de 15 minutos para eles apresentarem, e a gente fazer comentários sobre o projeto numa semana de apresentação, que vai ser, se eu não estou enganado, terceira amostra de projetos da especialização em gestão de projetos e negócio em TI, gerando o certificado de apresentação para os alunos e participação no evento. É o que a gente sempre tem feito. No mínimo 2 eventos. Um no primeiro semestre. E para o Jean, participando da banca, né? Eu acho que a gente consegue pensar nos PDUs, né? Essa meninada, essa galera aí. Então, vamos dar o print aqui. Vamos dar o print aí. Show de bola. Show. Pessoal, agradeço demais por vocês estarem aqui com a gente até agora. Jean, o meu muito obrigado. Sinta-se convidado. Qualquer quiser conhecer o campus, eu vou falar com você que eu falo sempre ao final das defesas do TCC. Vem tomar um café especial aqui no campus, é um café especial. Para a gente, é café comum. Para as visitas, é um café especial. E é café especial mesmo. Você pode escolher café de pó ou de cápsula. E é café especial. Ah, legal. Todos vocês estão convidados. Eu vou cobrar o copo de água do Knapp também do lado. Então, a garrafa de água. Ó, copo especial, ó. Legal. Jean, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês.
Peço desculpas pela razão da nossa falha no início, a gente sabe que isso acontece com todo mundo. As reuniões remotas têm disso. Então, agradeço ao Jean. Muito, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana, quando a gente começar a conversar. Se no final de semana, se quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. Então, meu muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa Tchau, noite, gente. tchau, tchau. Boa noite, Valeu, pessoal. pessoal. Boa semana. Valeu. Tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Boa gente. noite, Um abraço. pessoal. Bom fim de Valeu. semana a todos. Total.